Este é o Ela em Camadas, um podcast sobre a vida real da mulher em todas as suas versões. Eu sou Renata Dantas, médica ultrassonografista de mulheres, especialista em medicina fetal. Eu sou Nayara Batalha, mastologista e cirurgião oncoplástica, especialista em menopausa. Aqui falamos de saúde, beleza, bem-estar, autodesenvolvimento, maternidade, casamento, trabalho, cansaço, desejo e escolhas. Sem rótulos, sem simplificações, sem obrigação de dar conta de tudo o tempo inteiro. Hoje vivemos uma medicina cada vez mais rápida, mas o nosso trabalho valoriza a mulher de múltiplas camadas, que precisam ser cuidadas por inteiro. Não só a doença, o diagnóstico, um órgão, mas sim em sua totalidade, levando em consideração um corpo, uma mente e um espírito. Sejam bem-vindas à nossa comunidade. Bom dia, Renata Dantas. Boa tarde, boa noite. Hoje vocês estão vendo um podcast um pouco diferente. Somos só nós duas, porém... Só não, né? Um gostinho especial, que estamos completando 10 episódios, com muita alegria, muita novidade, muita convidada especial e que nos fez refletir e agradecer toda essa comunidade que estamos formando. Então, eu gostaria, Nay, que a gente hoje começasse conversando sobre o que é que te inspirou esses 10 episódios, 9, que a gente está no 10º. O que é que te trouxe, assim, de mais certeza, ouvindo tantas mulheres? A primeira coisa, eu acho que, assim, é uma honra, né, Rê, a gente ter decidido desenvolver isso daqui, porque a gente tem sido muito feliz em cada episódio, a gente tem sido muito feliz no preparo de cada episódio, né, pensando quem vem, né, como é que essa pessoa vai agregar para nossas mulheres que estão nos ouvindo, como é que essa mulher vai trazer uma interligação com tudo que a gente pensa, né, como é que ela pensa como a gente, como ela pode acrescentar para a gente, para mim, para você e para quem está ouvindo, né? Então eu acho que um resumo do podcast é que ele tem muitas camadas, né? Vai muito além do que a gente faz aqui, né? Da gravação em si, mas o tempo que a gente para pensar, vamos chamar fulana, vamos chamar ciclano, como é que esse assunto a gente pode trazer para abordar e ser, assim, algo interessante e que agregue para quem está nos ouvindo. Eu tive, assim, muita felicidade de ter aceito esse convite. Nay me fez esse convite, assim, vamos começar? Eu digo, bora, quando? Ela, semana que vem. Bem então, assim. Ela tem o perfil dominante, eu sou mais cautelosa. Mas quando empurra, ela vai também. Exatamente, eu me agarrei, foi uma decisão maravilhosa. E Nay tem sido uma companheira muito inspiradora. E esses encontros com tantas mulheres me deixaram, assim, muito motivadas. Porque a gente, no dia a dia, no nosso consultório, lógico que a gente escuta muitas conversas, muitas histórias de nossas pacientes, mas essa troca, não só da medicina, mas como um todo, né? Que a gente conversou aqui no início, de ouvir essas mulheres no seu emprego, na sua maternar, na sua forma de cuidar do seu corpo, da sua autoestima. Então, tem sido muito inspirador ouvir outras mulheres e tem sido um presente esse podcast para minha vida, que tem me deixado muito feliz e com vontade de continuar. Eu tenho recebido, você também deve ter recebido, muitos comentários, pessoas mandando áudio, mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, agradecendo e dizendo que o podcast está muito legal. E pedindo para vir, né? Pedindo para vir, vão ter várias convidadas, não se preocupem. Mas, assim, é muito legal essa interação. E eu agradeço profundamente toda essa troca. E, com certeza, foi uma coisa inicialmente pensada para nós, porque a gente queria trazer esse cuidado além do consultório, pensando na totalidade que somos nós em múltiplas camadas, mas, de fato, foi muito além do que a gente imaginava. Né? E eu acho também, Rê, que a gente escolheu mulheres, assim, que tem muito a agregar, com o seu conhecimento, mas também com a importância que elas têm na vida de outras mulheres, né? Então, a gente trouxe a experiência pessoal de cada uma, né? Cada pessoa que esteve aqui nesses últimos 8 episódios, que o primeiro a gente gravou junta, né? A experiência de cada uma delas pessoal e a experiência no campo que ela domina,
né? Do trabalho, do maternar, da beleza, da saúde. E aí eu acho que veio, assim, um acúmulo de coisas. Não só da visão pessoal de cada uma, mas também as referências que elas têm no seu meio, né? O quanto elas inspiram outras mulheres e quanto isso é gratificante pra gente ouvir, aprender, discutir, abrir os olhos com outros pontos de vista. Então, eu acho que foi, assim, maravilhoso e super agregador. E como você falou, eu acho que traz, assim, um mix das outras áreas com a medicina, né? E como a gente começou o podcast falando, né? Que a medicina, nós somos várias dentro da medicina, né? A gente não é uma pessoa só que lida com uma mulher só, e a mulher não é apenas aquele corpo físico, né? Ela é muito mais do que aquilo, ela é alma, espírito, é o psicológico, é a família, são os direitos que ela tem, é a beleza, a comunicação. Então, eu acho que isso não tem preço. E está sendo maravilhoso, e a gente tem recebido realmente essas mensagens, e está sendo, assim, ainda mais gratificante receber esse feedback de vocês, e saber que tem muitas mulheres querendo estar aqui sentada conosco. Já já virão mais mulheres inspiradoras para nos inspirar e inspirar vocês também. E, gente, pensando um pouquinho sobre a rede de cuidar, eu acho que esse podcast ele tem refletido exatamente o que eu acredito, o que Nay acredita. Então, nós não somos um útero, uma mama, uma tireoide, um bebê, né, gestado na barriga, né? Nós somos pessoas que têm histórias, nós somos pessoas que têm família, que têm suas questões, suas dificuldades. Nós somos hormônios, nós somos energia, nós somos estados de espírito. Então, quando a gente cuida da medicina de forma muito fragmentada, a gente limita o cuidado para aquela mulher. Não só para ela, mas a gente também, eu acredito nisso. Que quando eu conheço toda a história daquela paciente, saber seu histórico reprodutivo, suas dificuldades, se tem dificuldade de engravidar, se está na luta para engravidar. A história daquele bebê até chegar a ali, história, né? Daquela vida ali, quanto né? tempo levou, se teve perda, se não teve perda, A do que ela está expectativa, sentindo, né? Quais são as doenças que ela tem, como isso pode influenciar essa gestação. Então, saber tudo isso faz diferença na minha rede de cuidar. E eu sei pra você e para ela, né? Para ela também, principalmente para ela, mas é algo para mim também. Então, eu de fato acredito numa rede de cuidar completa, onde além de eu examinar aquele bebê que está em formação, que está crescendo, avaliando o desenvolvimento do crescimento, da oxigenação e da anatomia, eu também sei o que está acontecendo com aquela mãe. Se é uma mãe que está usando medicação, se é uma mãe que está com alterações hormonais das tireoides, se ela tem algum fator de risco que possa impactar no desenvolvimento desse bebê. O que você já esperar daquele risco, né? E também a parte emocional dessa mãe, a estrutura familiar, as dificuldades dela e os medos. Então, entender os medos. E é por isso que eu faço um exame explicando. Sim. Porque eu já digo a todas elas, se eu ficar calada, você vai achar que eu estou achando alguma coisa ruim, algum problema. E, além disso, eu gosto de falar, você bem sabe, todos nós sabemos. Então, fazer o exame conversando, explicando, é algo muito natural. E faz toda a diferença para quem está recebendo também, né, Rê? Eu falo isso, assim, como paciente de Renata, né? E eu já tive a experiência do outro lado também, uma experiência, assim, muito negativa nesse calar do exame. E quantas vezes mulheres... Por exemplo, eu vou atender alguma paciente, eu pergunto assim, quem foi o médico que fez seu ultrassom, né? Eu referencio, eu tenho uma listinha lá de médicos que eu referencio para fazer exames, mas às vezes a paciente vai, né, em quem ela acha mais fácil... Sim. Ou qualquer, assim, foi mais fácil agendar, alguém indicou. E aí eu pergunto, quem foi o médico que fez seu exame? Não sei o nome. O médico não se apresentou, você não perguntou? Não, eu cheguei, deitei naquela sala escura ali do ultrassom, e o médico veio, fez o exame, tchau, foi embora, disse, aguarde um minuto que eu vou liberar seu laudo. Então, assim, com certeza, você que está ouvindo, já passou por essa experiência muito impessoal de realizar o exame, e aí você não sabe nem o que é, principalmente quando se trata de mama, Rê. Sim.
Na gestação também isso, mas assim, a paciente chega, tem um nódulo aqui, aí pergunta, doutora, isso aqui, converse com seu médico. A paciente já fantasiou ali, ela sentada numa cadeira de quimioterapia. Sim, com né? certeza. Porque ela já fantasiou tudo. Acredite, isso é o mais comum. Isso aí com certeza é muito comum. E aí eu falo também como paciente que já passou por isso, veja, eu sou médica, meu marido não é médico, mas a gente já passou por uma situação, eu gestante, fazendo um outro exame fetal, né? Não foi Rê que fez, que esse exame Rê não faz. E aí a médica ficou calada. E ela fixada numa imagem ali. E eu sabia que ela estava fixada numa imagem, né? Que eu faço ultrassom também, vejo, né? Sou habilitada para fazer ultrassom. Estava vendo que ela estava fixada numa imagem ali. E aí eu perguntei, você está vendo alguma coisa? Ela fez, quando terminar o exame, eu lhe digo. Matou a pessoa. Meu marido quase tem um treco, quase desmaia assim do lado. E eu entendo que é o jeito de cada um fazer, mas o impacto, a gente precisa pensar no impacto que isso tem para quem está recebendo, que já está no momento de fragilidade, né? Eu já tive uma perda gestacional. Então, já era algo assim, minhas 2 gravidezes foram gravidezes muito difíceis, então era um momento já de fragilidade. E você percebe que você trata com isso, né? Nós lidamos com momentos de fragilidades em momentos diferentes da vida da mulher. Às vezes vai junto, infelizmente, um câncer de mama com a gestação, mas são momentos de muita fragilidade. Então, acho que a gente precisa ter esse tato, né? Como é que isso, Rê, chegou na sua vida, assim, para você começar a fazer esse exame dessa forma diferente, né? Então, eu acho que eu sempre tive essa tendência a querer olhar como um todo. Como você já sabe, eu tenho uma mãe que é ginecologista obstetra e eu cresci vendo o seu cuidar e o amor da paciente e o compromisso dela com o outro. Então, aquilo não tinha uma outra forma para ser diferente no meu cuidar. Se eu tinha a melhor referência e eu vivi essa melhor referência e eu tinha vontade de ser assim. Eu não queria ser uma médica de tirar fotos, entenda. Então, quando eu falo, né, tem uma ultrassonografista para chamar de sua, você tem uma ultrassonografista para chamar de sua, eu questiono exatamente esse olhar comprometido, onde você vai saber meu nome, eu vou te dar bom dia, eu vou saber sua história, eu vou saber suas doenças, suas alterações hormonais. Eu vou comparar seus exames, ver a evolução da alteração, seja na gestação ou na ultrassonografia da mulher, da mama, da tireoide, do transvaginal e do abdômen, e correlacionar isso com seus exames. Porque, veja só, eu vou dar um exemplo bem prático. O paciente vai fazer um ultrassom transvaginal. O médico entra, não dá bom dia, faz o transvaginal, laudo normal. O que significa laudo normal? Não tem cisto, não tem mioma, não tem endometriose, laudo normal. Porém, é normal em que situação? Veja, se é uma paciente que está tentando engravidar, eu tenho que saber a data do ciclo dela. Sim. Porque o endométrio, o espessamento, cada fase do ciclo menstrual tem uma espessura esperada. Se eu não questionar ela qual é a data da última menstruação para saber o dia do ciclo dela, eu posso estar deixando de diagnosticar uma atrofia endometrial. Ou até se a paciente, por exemplo, tem endometriose e você não fez o preparo adequado, né? Se ela não foi, talvez se aquilo ali for para uma pesquisa de endometriose e ela não fez o preparo adequado, aquele exame não vai ser efetivo para aquele achado, né? Ela pode achar, por exemplo, que uma ultrassonografia normal afasta a endometriose, mas a endometriose, ele é um exame específico onde existe um preparo intestinal, porque o intestino faz uma sombra e uma parte da lesão de endometriose é no ovário. Então, o ultrassom transvaginal tradicional, a lesão do ovário vê. Mas o ultrassom para a pesquisa de endometriose, dos focos profundos, do intestino, de fossa posterior, de fórnix, tem que ter o preparo intestinal. É um exame completamente diferente. Então, esse link de saber a história, em que momento a paciente está, do ciclo reprodutivo dela, se ela está usando terapia hormonal no climatério, esse endométrio está adequado. Se ela usa tamoxifeno para poder tratar um câncer de mama, isso também vai fazer diferença, um endométrio espessado, né? Então, o ultrassonografista para chamar de sua é aquela chamada para que você não entre num laboratório para fazer ultrassom no automático, igual a colher um exame de sangue.
Você precisa de uma pessoa que te acompanhe, que conheça a sua história, compare seus exames e tenha essa troca, inclusive, com o médico que acompanha em outras especialidades. Então, Nai sabe, eu tenho pacientes dela, ela me encaminha pacientes, eu encaminho pacientes para ela também. E qualquer coisa que eu vejo, Nai, não tô gostando dessa imagem assim, assim, assado, não tinha. A mamografia viu uma alteração que não tinha antes. Não deixa a paciente perdida, que às vezes a paciente vai lá, faz o exame e a vida corrida que a gente leva, a paciente deixa de voltar. Se Renata já me avisou, eu já tô ali naquele a olhar atento. Renata, fulana não veio, né? Então, vamos buscá-la, fazer uma procurativa dessa mulher. Inclusive, eu tenho uma paciente que Renata me encaminhou, que Renata descobriu um foco de lesão intestinal no ultrassom transvaginal. Que geralmente não vê intestino. Então, só que é como aquela história, né? Eu não tô ali para olhar um pedaço daquela pessoa. Se eu tô com um aparelho que tem uma visão ampla, eu vou tentar ver tudo o que é possível ver. Você falando isso aí, dessa visão ampla, isso me trouxe muito o que eu aprendi aqui também, né, nesse podcast, o como nós somos múltiplas, né? A gente já sabe que nós somos múltiplas camadas, a gente sabe que nós somos diversas mulheres e a medicina, nós somos diversas pessoas, né, com diversas questões, uma só pessoa com diversas questões também. E aí, a medicina cada vez mais foi se especializando, né? E hoje você tem um médico do olho, do cabelo, da boca, do pé, da mão, do braço. Então, tem muitas especialidades, né? A medicina hoje, ela é múltipla especialidade. E como a nossa medicina hoje, né, como nós caminhamos para essa medicina super especializada, ficou uma coisa assim que não existe mais um médico que olhe para a mulher, né, que olhe para a pessoa que está ali, né. Muitas vezes nessa medicina assim, da velocidade, da produtividade, né, que nos foi colocada, tanto nós como médicas, como nós como pacientes, né? Sim. Que a gente também é paciente, né? E aí a gente foi colocada nessa medicina, assim, da produtividade e a gente ficou ali cega, né? Como com um cabresto ali. Eu só posso olhar pra mama, eu só vou olhar pra mama e nada mais do que isso. Focando, porque tem que cumprir um protocolo, uma quantidade de pacientes a ser atendidas, porque o convênio exige um atendimento de X pacientes. Então, essa velocidade de produção, de bater meta, de não deixar exames atrasar, porque pode ter uma reclamação na Agência Nacional de Saúde. Tudo isso, as pessoas, os pacientes não tem noção, sabem. Não tem noção. Da pressão por trás disso tudo, né? E além disso, Rê, uma coisa que me pressionava demais, assim, eu sou extremamente psicopata com horário. Né? Eu tento ao máximo, assim, minha vida é extremamente corrida, mas eu tento ao máximo manter-me nos horários adequados daquilo que eu combinei. E agendar pacientes de 15 em 15 minutos, eu não conseguia dar fluidez. Imagine o diagnóstico de um câncer. A paciente está ali, chora, diz suas angústias, os medos, você vai explicar um procedimento cirúrgico, os riscos, os benefícios de escolher qual procedimento cirúrgico em 15 minutos. Não dá. Não dá, impossível, né? E aí, o que é que faz, o que é que acontece? Vira uma bola de neve, que as pacientes que estão no corredor, na recepção, estão ali extremamente insatisfeitas. Por causa do atraso. Com toda a razão possível, porque elas também têm horários a cumprir, sim, né? Sim. E aí, você fica naquela angústia. Paro esse atendimento aqui, né? Deixo a paciente angustiada aqui nesses 15 minutos, porque tem outras lá fora angustiadas igualmente por outros motivos, pelo atraso. Então, aquilo ali me dava uma angústia, assim. E muitas vezes a paciente chegava assim, doutora, eu trouxe meu exame de sangue, trouxe minha colonoscopia. Hoje eu só vou poder olhar a sua mama. Né, sua mamografia, seu ultrassom, sua ressonância e examinar você, a sua mama. Doutora, eu fiz um pico pressórico, fiz um pico de pressão. Procure seu cardiologista. Né? E isso me dava uma angústia muito grande atender dessa forma. E assim, viver a medicina de outra forma, eu já nem me lembrava mais como era, Rê. E esse podcast trouxe à tona o prazer de fazer as coisas por prazer. Sim. Né? O quanto a gente sai daqui
coincidentemente, deve ter uns 3 podcasts atrás, quando a gente saiu daqui, eu e Renata gravamos a mesma mensagem, sem combinar. Do quanto a gente fica feliz em sair daqui, como é prazeroso gravar, como é prazeroso trocar com essas mulheres, que muitas vezes as mulheres nem eu conheço, nem Renata conhece, a gente convida porque alguém indicou, ou Renata conhece, eu não conheço, e a gente chega aqui, e é uma intimidade, uma troca genuína total. E rápida, exatamente. Né? Então, assim, esse prazer que esse podcast tem nos trazido, eu tenho levado para minha vida profissional. A redescoberta do prazer de ser médica por inteiro, de uma pessoa e não de mamas, isso. Né? Então, eu acho que você também vivencia isso, de você ser médica de uma pessoa. Sim. Não de um órgão, não Sim. de um aparelho de ultrassom, né? Não de um momento daquela mulher. E é engraçado que as pacientes até estranham, né? Porque elas vêm para fazer um exame e, na verdade, ali não é um exame, é uma consulta. Com o exame, né? Mas eu acredito nisso também, Nay, que quando a gente é comprometida com a saúde, a gente não precisa ceder às pressões do sistema. E, de fato, esse atendimento veloz de produtividade, de bater meta, era muito... tipo assim, é muito agressivo, contra né? O que eu acredito. No acolhimento, no prestar atenção, no ouvir e no servir. Então, quando a gente tem uma meta, um tempo curto para cumprir, por uma exigência de um padrão externo, né? Externo, a gente negligencia o que a gente acredita. E quando a gente começa com a maturidade, não só da idade, mas da profissão, e do desconforto, né, Renata? De você ser fiel a quem você é. E isso, a maturidade, não só na questão da idade, mas da nossa profissão. De tantos anos fazendo o nosso melhor. Então, essa maturidade profissional também nos permite servir da forma que eu acredito. E não do que os outros impõem o meu atendimento. Então, hoje, eu tenho muita alegria de atender de forma calma, cautelosa, examinando aquele bebê, examinando aquela paciente no que ela vem fazer o exame, ouvindo suas queixas, não negligenciando suas queixas. Devolvendo, né, o que ela quer, o que ela precisa, né? Exatamente. Tendo uma atenção. Porque, assim, nessa correria, a gente vive nessa correria, não é diferente para mim nem para você, né? Nem para mulher alguma, não é diferente essa correria. Mas, assim, você saber que foi ouvida. Sim. Nossa, não tem algo que me irrita, tem uma coisa que me irrita mais, é uma grosseria, mas Sim. não existe algo que me irrite mais, eu falar com você. E você não prestar atenção. E você não ser ouvida, de fato, você só escutou, né? Não ouviu o que é que eu preciso. É você chegar numa loja, moça, eu estou procurando uma blusa branca, a mulher vem e lhe dá azul, rosa, amarelo, mas branca ela não lhe dá. Isso quer dizer o quê? Não estou prestando atenção em você. Então, não é isso. E isso adoece a gente, né? E como é que você vai, assim... Recentemente eu postei que eu participei de uma corrida dos mastologistas, né? E como é que eu vou chegar para você? E vou dizer bem assim, Renata, vai fazer exercício físico. E eu tô lá deitada na minha cama e não me levanto, que eu tenho preguiça, que eu tenho, sei lá, que a vida é corrida, qualquer coisa. Eu coloco ali uma desculpa. Então, eu escrevi assim, fazendo aquilo que eu oriento fazer, né? É você chegar para um educador físico que não faz exercício físico, ou um médico que manda você fazer exercício físico e ele não faz. Então, que credibilidade tenho eu para isso? É a mesma coisa, que credibilidade tenho eu para dizer para você, Renata, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde, das suas relações. Se você não cuida. Se eu mesmo tô doente, né? Naquele ambiente, assim, hostil, aquele ambiente que me deixa... trabalhando a pulso, sem prazer, né? Um trabalho assim que você tá mais preocupada do que realmente tendo prazer em fazer. Atender. E outra, a gente fez medicina por prazer, né? Por amar aquilo que a gente faz. E não pelo status. Gente, quando eu passei no vestibular de medicina, a concorrência era 104 candidatos para uma vaga.
Meu Deus. Era 104 candidatos para uma vaga, assim, no vestibular não tinha 500 faculdades de medicina, né? Eu não gosto de falar isso aqui porque parecendo meu pai, né? Que tô com 80 anos. Mas... Aquelas histórias de velho, né? No meu tempo... no meu tempo, era assim, era muito difícil passar no vestibular. E a gente fazia porque queria. Eu sempre quis ser médica. Eu, desde os meus 7 anos de idade, eu quero ser médica cirurgiã. Desde os 7 anos. Eu nunca cogitei fazer outra coisa da minha vida. E eu queria muito trabalhar com câncer. E aí eu falava para meu pai, eu quero muito trabalhar com câncer. E meu pai falava, vai cuidar de gente que tá morrendo. Quem nunca viu uma médica que, em vez de cuidar da saúde, vai cuidar de gente que tá morrendo. Mas eu nunca vi a pessoa que tá com câncer é uma pessoa que tá morrendo. Você não sabe seu dia de amanhã, eu Sim. não sei o meu. E talvez uma pessoa com câncer tem a possibilidade de saber se o fim dela está mais perto ou não. E consertar as coisas que ela quer consertar na vida. Eu quero viver mais, eu quero ser mais isso. Que é uma coisa que nós deveríamos fazer a todo tempo. Inclusive de cura. Isso. Né? Porque a gente olha para o câncer e acredita que é só definhar, mas na verdade existe possibilidade de cura. E hoje, com a medicina evoluindo, a gente tem essa chance muito maior. Muito mais perto, né? Então, mais próximo. Eu entendo completamente quando a gente tem uma rede de cuidado atenciosa, é menos negligência para aquela paciente. E menos Quantas risco. vezes, por exemplo, aquela paciente já tem uma suspeita de alguma coisa alterada? Por exemplo, né? Muitas vezes chega uma paciente com resultado de colonoscopia para você. Sim. Ela não voltou para o coloproctologista nem para o gastro, fez aquele exame e não levou para ninguém. Aí, de repente, ela chega para você, doutora Nayara, a senhora pode olhar esse exame? Aí você diz, não posso. E aí, de repente, não é da minha área. Imagine, de repente tinha alguma alteração lá que ela não viu e que você poderia ter visto. Então, eu sei do nosso compromisso, do seu compromisso, Nay, de olhar essa paciente como um todo, de pegar uma colonoscopia e dizer, olha, você precisa urgente voltar para o seu médico porque deu uma lesão aqui. Pegar o telefone e ligar pro colega. Fulano, atende aqui. Olha, você falou aí, agora eu lembrei de uma coisa. Uma paciente minha, jovem, 29, 30 anos, ia para o ginecologista de rotina, que eu até conheço, uma boa médica, mas nessa correria, né, louca dos atendimentos. E aí teve uma lesão no colo do útero. A médica identificou uma lesão no colo do útero, solicitou uma biópsia. Nessa biópsia veio um HPV e uma lesão inicial de câncer de colo de útero, um paciente com 29 e 30 anos. E aí a paciente criou uma confusão com o marido, dizendo que o marido tinha traído, que tinha passado uma doença sexualmente transmissível, e ela estava no caos com o marido. Pense, no caos de um diagnóstico possível de uma lesão pré-maligna, no caos de uma crise conjugal, porque achava que a doença que ela tinha pego foi o marido que passou traindo. Então, assim, criou-se uma celeuma enorme. A paciente estava desesperada. Ela foi em 3 ginecologistas depois desse período. E ela sentou pra mim, ela tem um nódulo que eu acompanho há muito tempo, e ela sentou e começou a chorar. Aí eu fiz, o que é que tá acontecendo? Aí ela foi contar esse cenário todo, que ela não tinha conseguido falar para nenhuma das 3 médicas que tinha atendido ela ainda, por conta da correria. Ela não sabia nem o que estava acontecendo, como tinha pego o HPV, como é que pega, que 90% da população tem HPV, que tem vacina, que tem tratamento. E aí eu sentei, resumo da história, a consulta de mastro ficou 10 minutos da consulta, porque eu passei quase 1 hora explicando a ela que ela não precisava matar o marido dela, né, que aquilo ali não necessariamente foi uma traição do marido nesse momento, que ela pode ter pego o HPV e o HPV estava lá silencioso. Então você imagine uma simples falta de comunicação, falta de tempo, de esclarecimento disso na vida daquela pessoa. E ela estava ali há 30 dias nesse caos. Agora acredite, eu tenho certeza que ela teve essa sensação de liberdade de abrir o jogo para você. Por quê? Porque ela entende você como uma pessoa que está disponível. E eu tenho tempo ali para estar com ela, quando né? Quando a gente entende, a gente sente, não só na medicina, como qualquer área, seja de relacionamentos, de amizade, de tudo, a gente sabe quando a pessoa está disponível para a gente. Quando a paciente precisa de um acolhimento e ela pode ou não abordar aquilo, ela sente. Sim. Então, a nossa forma de compromisso com o outro é importante porque eu abro espaço para ela comunicar possíveis dificuldades. Então,
Isso é uma beleza e não é algo, vamos dizer assim, treinável. Isso tem a ver com você. Com o seu jeito de ser, Não é uma né? coisa que a gente inventa, que a gente faz uma máscara. Isso é algo natural de pessoas que têm um compromisso de um atendimento individualizado, pensando no outro. Então, essa visão, vamos dizer assim, de comunhão Sim. verdadeira Estar entre o presente. cuidar é algo muito especial. E eu, por exemplo, eu prezo por esse tipo de atendimento em qualquer área da minha vida. Se você, ouvindo esse episódio, está sentindo que você tem pessoas que são do seu rede de cuidar, que não estão valorizando você, sua queixa, você precisa ir para uma pessoa, um profissional indicado e que tem uma visão de acolhimento e não só do cuidado. Não só do compromisso, do estudo, da ciência, mas também que vai te ouvir e que vai te orientar, esclarecer suas dúvidas. Quando a gente conhece o que a gente passa, as doenças que a gente vivencia e os possíveis riscos, a gente também é capaz de cuidar melhor da nossa saúde. E eu vou te dizer, hoje, cada vez mais com as informações na internet, que tem um benefício muito grande também, porque alerta sobre os problemas. Se a paciente coloca no Google ou numa fonte de pesquisa, ChatGPT, sei lá o quê, procura por queixas, ela vai ver ali extremos daquela doença. E aquilo pode paralisar aquela paciente. Então, ela vai desesperar. Então, não é um robô que vai te orientar. Não é um atendimento de Google impessoal que vai dizer o que você precisa. Você precisa de uma pessoa humana que conecte todo o seu histórico. A sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde hormonal e alterações psicológicas que isso possam desenvolver. Então, esse episódio vem muito de agradecimento de tudo que a gente vem vivenciando aqui de encontro com mulheres, observando suas camadas e trazendo para a nossa vida inspiração para sermos cada vez melhores. E temos mais certezas, né, Rê, que a gente está no caminho certo. Eu acho assim, essa eu acho que é uma das maiores certezas que eu tenho. A cada dia que eu atendo, a cada dia que eu me disponho, não é fácil, né? Você sair da bolha, é muito custoso sair da bolha, mas eu acho que é muito mais difícil você se agredir todos os dias, fazendo algo que não é genuíno, não é da sua alma. Por mais que você seja uma boa médica, você não está dando o seu melhor. E eu costumo falar que não importa se você é engenheiro, se você é um pedreiro, se você é um garçom, se você é médico, você tem que fazer o seu melhor, né? Você tem que dar. Deus não fez você com todas essas benesses que Ele lhe deu, todos esses dons. O nome do meu filho é Dom, por isso. É um presente de Deus na minha vida. E Deus nos deu diversos dons. E isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver... Isso tem a ver com a nossa criação, no poder que a gente tem de fazer bem ao outro. Eu costumo dizer que eu não quero que ninguém passe pela minha vida sem sair melhor dela, né? Sem sair melhor da minha presença. Eu sou melhor que todo mundo? Não. Pelo contrário, eu aprendo muito mais. Mas eu acho que a gente precisa se doar da melhor forma possível, trazendo, deixando aquela pessoa que veio tão sofrida, tão sensibilizada para perto de mim de uma forma melhor. Então, não importa que profissão você tenha. Veja, você senta num restaurante e você vai ser servida por um garçom mal-humorado que está com pressa de bater o ponto para ir embora. Veja que ele não vai lhe atender da forma como você gostaria. E como é leve, como é gostoso você chegar, ser atendida. Bom dia, meu nome é José, eu vou lhe servir hoje. E com o prazer que aquela pessoa tem de estar ali. Então, não importa que profissão você tenha, não importa, né? Como nós entrevistamos aqui diversas mulheres, advogadas, consultora de imagem, a educadora física. Quantas mulheres nós entrevistamos aqui, médicas, nutricionistas, e cada uma... Dentista, deu sua versão de si mesma no cuidar de outras mulheres e como elas gostam de ser cuidadas. Então, assim, acho que se todo dia, todo mundo saísse da sua casa com esse olhar, vou fazer o meu melhor
melhor para o outro, vou servir do melhor para o outro, seria muito diferente, né? E a gente vê a repercussão disso no atender das nossas mulheres, como a gente atende. Isso não é presunção, de forma alguma. De forma Isso alguma. é preocupação e atenção e cuidado para quem decidiu lhe escolher, né? Porque é uma escolha, né? A paciente nos escolhe e a gente sabe da responsabilidade que temos em tratar aquela mulher naquele momento de fragilidade, naquele momento que ela, de confiança, que ela confiou a vida a você, e aí a gente sabe dessa responsabilidade e a gente só quer retribuir essa confiança, esse carinho que as pacientes têm para conosco. E apesar de ser muito difícil, é muito prazeroso. E eu costumo dizer assim, que a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Também é difícil atender 50 pacientes num dia, de forma corrida, né? Mas no resultado final é muito melhor atender e ser atendida dessa forma, né? De uma forma mais leve, com cuidado, com atenção, e eu sabendo de fato quem é que está ali do outro lado, né? Sim. E com certeza é um presente para a paciente e para você também. Porque eu acredito, assim, que a gente aprende muito com nossas pacientes. Demais. Né? E assim, eu perco a oportunidade quando eu não dou ouvidos. Eu perco de saber da sua força, da sua resiliência, do seu estado, da sua dúvida, do seu medo. Porque a gente cresce muito vendo o outro crescer. A gente cresce muito vendo o sofrimento do outro. E a gente olhar para o outro com empatia, com cuidado, com atenção e gentileza, aquilo glorifica e preenche nosso coração de uma forma muito genuína. E eu acho que a gente só não aprende se a gente for muito egocêntrico. E se a gente não quiser e não der exatamente a oportunidade de ser essa troca. Não é todo mundo que quer ser essa troca, entendeu? Mas eu me lembro que eu atendi uma paciente ano passado e ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste em ver que aquele acompanhamento poderia ter sido diferente antes de chegar em mim, eu acreditei que aquilo era uma oportunidade que chegou no momento certo para mim e para ela. De fazer diferente. De fazer diferente. Era uma paciente que não tinha dificuldade nenhuma para engravidar. Engravidava muito fácil e ela queria ser mãe, e ela quer ser mãe. Ela está nesse processo ainda. E todas as ultrassons, como eu te falei, normais. Até que uma simples pergunta ao se conhecer foi: o que é que você veio? Por que que você veio para mim? Qual é a sua queixa? O que é que está acontecendo na sua vida? E aí, nesse momento, né, de mais uma perda, ela abriu a vida dela. Eu já engravidei mais de 3 vezes, não passa de 6 semanas, eu sangro e perco o bebezinho. Já estamos investigando doenças autoimunes e a imunologia da reprodução e não vê nada alterado. E os ultrassons sempre normais. E aí, naquele momento inicial que eu atendi ela, eu digo: olha, eu tenho uma suspeita, mas você não chegou no momento certo para eu confirmar essa suspeita. Eu vou te atender hoje e daqui a 10 dias você vai voltar. Por quê? Porque eu já sabia a data da menstruação e o período de espessamento. A primeira coisa que eu pensei, disse: esse solo não está fértil. Não está conseguindo implantar, não está conseguindo nutrir, não está conseguindo fazer uma boa placentação. Então, com 10 dias ela voltou e o que a gente esperaria, que seria um endométrio gordinho, espesso, era um endométrio atrófico. E revendo todos os exames dela, que não foi perguntado o momento do ciclo menstrual, independente, todos os endométrios eram atróficos. Em qualquer momento. Né? Anos! Uma simples pergunta. Então, como que não isso... é simples, né, Renata? Ouvir o outro. Não é simples. Não é mas simples. Basta prestar atenção e fazer o melhor pelo outro. Então, quando a gente é presenteado também com essas mudanças na vida do outro, a gente tem certeza que a gente está no lugar certo e de que a gente faz da melhor forma possível para o outro e para a gente. E para você, Rê, assim, o que é que trouxe
de mudanças para Renata, né? Esqueça a Renata médica, né? Na Renata, pessoa física, seu CPF. Sim, meu CPF. Quais são as mudanças que você vê em atender dessa forma mais leve, dessa forma mais próxima, com tempo, com dedicação? O que é que você vê de diferente em você? Veja só, primeiro de tudo, eu comecei a respeitar algo que era muito genuíno meu, que era não atender nas pressas, sem conhecer e sem individualizar. Então, aquilo trouxe uma calmaria muito grande para mim. Eu também, assim como você falou, eu sou angustiada com a questão do horário. Então, eu me via muitas vezes vendo a hora que a paciente chegou, quanto tempo ela ou eu atrasamos, né? Se ela atrasou, se eu atrasei. E aquilo começou a me gerar angústia, que eu não fui respeitando durante um tempo. Isso é algo muito pessoal meu. E para uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade, eu me peguei durante um atendimento com palpitação e uma sensação de angústia, de querer chorar, sem aparentemente algum motivo. Quando, na verdade, o meu corpo estava gritando por eu não respeitar o que eu acredito na minha rede de cuidar. Então, eu estava com uma vida muito atribulada, eu não estava almoçando, eu estava atendendo uma alta demanda, fazendo o que o outro acreditava que eu tinha que fazer e não respeitando os meus sinais, não respeitando a minha forma de fazer a medicina. E naquele momento eu digo, opa, o corpo sinalizou e isso é um alerta. Eu digo, Rê, se a gente não para, o corpo da gente para a gente. Pifa. E aí você tem que escolher, é pelo sinal que o corpo vai lhe parar ou é pelo, assim, deu perda total, né? Naquele corpo ali. Você vai olhar o pneu furado, a falta do óleo, ou você vai esperar bater o motor? Exatamente. Né? Então, eu acho que essa percepção, ela é muito inteligente, né? E aí, quando eu evidenciei isso de uma forma muito íntima no meu atendimento, eu disse, não, eu não quero que seja assim. E se eu não fizer por mim, não tem quem vai fazer. E naquele momento eu decidi que o meu atendimento ia ser diferente. Lógico, a paciente teve ainda mais benefícios em relação a isso, mas principalmente eu. Porque eu respeitei, parei de negligenciar um sintoma que vinha durante muito tempo. E eu só tive muitas melhoras no meu humor, na minha alegria de atender, de transmitir isso para a paciente, com muita calma, com muito respeito, com muita gentileza. As pacientes brincam. Eu nunca vi uma médica se divertir tanto no exame de ultrassom, porque para mim é uma alegria ver tudo aquilo. Sim. Então, eu acho que respeitar quem eu sou, que eu não sou uma máscara, trazer isso para dentro do consultório, isso tornou tudo mais leve, muito mais prazeroso. E eu acho que essa alegria contagia e transborda. E quem tá perto sente. Com certeza, não tenho a menor dúvida. E você, eu quero saber um pouco de você. Quando você decidiu ser empresária, que você ia fazer da forma que você acreditava, que você teve essa coragem de parar tudo, que estava com a carreira estabilizada, em um local renomado, de repente diz, não, eu quero seguir de uma outra forma. O que é que te deu essa coragem? O que foi que disse, não, agora eu preciso fazer diferente? Ô, Renata, você tá falando aí, eu tô pensando, é maluca. Eu disse, oh, meu Deus, eu fiz isso mesmo? O outro contando é diferente, né? Ah, louca! Na verdade, assim, eu, como eu já falei, assim, eu sou apaixonada pela medicina, né? Eu amo o que eu faço, eu amo a mastologia. E é muito parte de mim. E eu percebi que eu tava me agredindo. Tava me agredindo demais. Eu sou de Aracaju, né? Eu tô aqui em Salvador há 24 anos. Tenho... já fez 14 anos que eu sou mastologista, né? E aí, meu pai, logo quando eu terminei a residência, meu pai falou assim, filha, venha pra cá, para Aracaju. Lhe dou casa, comida e roupa lavada. E você abre sua clínica aqui e tal. A gente tem uma casa lá que meu pai disse, vai ser sua clínica aqui. E eu não queria.
eu disse assim, ai meu pai, eu fiz medicina para ser médica, eu não fiz medicina para ser empresária, eu não quero ser empresária, eu quero ser médica, porque as pessoas que eu via empresária da medicina não eram médicos, né, ou eram médicos e deixaram de ser médicos para virar empresário, e assim, o que bate meu coração é ser médica. Ser mastologista. E aí, chegou uma época que eu estava tão angustiada, Renata, você falando assim, nossa, eu estava numa angústia de atender e 50 pessoas, e aquilo ali me deixava louca quando eu via 1 hora de atraso e todo mundo. E assim, era uma coisa assim, muito repetitiva. Atrasava, lógico que atrasava, e aí a seguinte paciente que chegava, doutora, atrasou demais, aí eu ia com o mesmo repertório, não tenho como atender de forma rápida, o paciente tem uma atenção diferente, eu preciso de tempo, não sei o quê, eu entendo que você está com raiva, que atrasou, mas eu não tenho o que fazer, e aquilo assim, eu disse, gente, por que eu não tenho o que fazer com a minha própria vida? Eu tenho que ter o que fazer com a minha vida, né? Não é possível. Eu sou uma pessoa muito inconformada com a mediocridade. Eu não aceito mediocridade, assim. Então, assim, eu tenho que ter alguma coisa para fazer, é minha vida, né? E aí, lá perto da pandemia foi quando eu engravidei, e aí eu acho que os filhos nos potencializam ainda mais. Eu acho que coisas que a gente nunca teve coragem de fazer antes de ter filho, a coragem chega, né? E aí eu comecei a abrir meus olhos de possibilidades. Eu cogitei ir embora daqui de Salvador, né? Eu disse, eu vou para outro lugar. Aí eu fui conversar com o outro, se eu preciso ir para um lugar que tenha pelo menos um aeroporto. Oh, meu Deus. Eu preciso de um aeroporto, entendeu? Aracaju tem. Aracaju tem. Inclusive, Renata, acho que lá para 2019, por aí, 2017, 2019, não me lembro bem, eu tinha 4 voos, você vai muito a Aracaju, tinha 4 voos, ainda tinha aquela Avianca ainda, e eu ia para Aracaju toda quinta-feira à noite, trabalhava em Aracaju a sexta-feira toda e voltava no voo do sábado de madrugada para trabalhar aqui em Salvador no sábado. E eu fiz isso durante 1 ano, para ver se, tipo assim, deixa eu abrir meu coração aqui, para ver se eu não quero voltar para cá. E aí, meu coração não bateu lá por Aracaju de voltar para lá. E aí, eu cogitei para Vitória da Conquista, para Luiz Eduardo Magalhães, para Santo Antônio de Jesus. Fui para Catânia, se eu quero sair dessa forma de atendimento, eu não quero ficar nessa forma de atendimento. Então, assim, eu cogitei parar minha vida e fazer outra coisa em outro lugar, ser mastologista em outro lugar que não funcionasse dessa forma. Esse atendimento dessa forma. E aí eu cogitei. E aí um dia, Vivian nem sabe disso, eu vou lhe dizer uma coisa que ela vai ouvir. Uma vez, Vivian, eu já estava nesse movimento de aprender, de empreendedorismo, de pesquisar e tal. E uma vez, Vivian, eu seguia Vivian no Instagram. E aí, Vivian é mentora de Renata. E aí, Vivian fez assim, coloque seu nome aqui se você quiser uma consultoria comigo. E aí eu disse, essa mulher tem não sei quantos mil seguidores, não vou nem botar, que essa mulher não vai nem me ouvir. E aí eu disse, apareceu lá de novo, né? Eu disse, rapaz, eu vou botar meu nome aqui. E aí ela me deu uma consultoria, né? Era assim, você botava o nome lá e ganhava uma consultoria. E ela me deu uma consultoria e ela fez assim, o que é que lhe impede de você fazer o que você quer em Salvador? Aí eu falei, parou pra pensar, né? Parei, a ficha, tipo assim, alguém alguém precisava. Alguém falou em voz alta. Ela falou assim, o que é que impede você fazer de Salvador? Aí eu fiz, aqui não é possível fazer isso. Ela, quem me disse? Por que não? Por que não? Aí eu fiz, é possível? Aí ela fez, é só você fazer. Aí aquilo ali, Renata, parece que tirou uma venda, assim, eu sou muito grata a ela, nunca disse isso a ela, mas assim, eu sou muito grata a ela por ela ter tirado uma venda dos meus olhos e simplesmente abrindo a boca, né? Como a gente já falou aqui. Escuta, é a escuta, e eu também tenho só que agradecer a minha mentora maravilhosa, Vivian Pires, doutora CEO, e ela é essa pessoa, ela é essa mentora que faz o trabalho que é individualizado. Ela olha para você, não só para aquela mentoria. Então, quando a gente percebe outras mulheres em outras áreas fazendo exatamente o que a gente acredita, não de generalização, mas de forma individualizada, onde elas estão, gente, elas modificam vidas. E olha, Rê, o que a gente falou aqui várias vezes, quando a outra mulher toca você, lhe ouve, o quanto ela modifica a sua vida. A gente conversou isso aqui com Michele, e Michele trouxe que alguém que
que ela nem sabia que ela tinha mudado a vida dela, né? Sim. E eu tô arrepiada. E o quanto alguém chegar para você e falar de uma forma... É possível, né? Sim. Saia daí desse buraco, é possível. E aí ela me disse isso, simples assim, dessa forma, parece que desceram 20 fichas assim. De uma vez só. De uma vez só, na minha cabeça, assim, poxa, é possível. E aí eu comecei assim, como é que eu vou fazer esse possível? Como é que eu vou tornar esse possível? E aí eu fui estruturar. O que é que eu preciso? Vamos lá, eu vou viajar, eu preciso do hotel, da passagem aérea, dos passeios. Uhum. O que é que eu preciso para eu trabalhar da forma que eu quero? O que é que eu preciso? Eu preciso sair desse ambiente, né? Eu preciso estar em outro ambiente, eu preciso ver outras possibilidades, eu preciso aprender contabilidade, eu preciso aprender gestão, liderança, como é que abre uma empresa, o que é que eu preciso. Então, eu fui estudar. E eu falava assim, eu consegui ser médica, passando no vestibular de 104 pessoas para uma vaga, porque eu não consigo aprender a ser empresária. Exatamente. E fazer do jeito que você quer. Poxa, por que eu não consigo aprender a fazer o que eu quero? Porque eu tenho que ir arrancando meus pedaços. Cada dia que eu saía de casa para trabalhar, algo que era tão prazeroso, que me é tão, assim, arraigado em mim. Era um pedaço que arrancava de mim. E eu chegava, meu marido falava assim, meu Deus do céu, você tá chegando em casa parecendo que o mundo se acabou. Eu chegava em casa esgotada. E depois que eu tive meus filhos, eu não estava de fato presente ali com eles porque eu estava morta. Sim. Até o meu prazer de estar com meus filhos modificou. E a maternidade traz muito isso, né? Porque quando a gente vira mãe, a gente começa a priorizar o tempo de forma mais inteligente. O esforço inteligente. Então, é um esforço inteligente. Então, aquela velha história, a gente está mais tempo no trabalho do que em casa, inclusive. Então, enquanto eu tenho 2, 3 horas, né, com meus filhos, né, com minhas filhas efetivas de noite, eu tenho 6 horas no trabalho, 8 horas no trabalho. Então, se eu não utilizar esse horário para fazer algo que me dê prazer e alegria, gente, eu tô jogando e sendo muito infeliz nas minhas escolhas. Então, eu tenho que priorizar em cada minha área. Se eu estou com minhas filhas, eu estou 100% presente com minhas filhas. Se eu estou no meu emprego, eu quero estar 100% no meu emprego. Então, isso é uma escolha muito inteligente de vida, da gente perceber o que é que importa pra gente e se respeitar nas nossas escolhas. E essa escolha que você achou, né, na forma de você ser empresário, de fazer do jeito que você quer, do jeito que você acredita, possibilita um atendimento muito mais prazeroso, muito mais feliz, muito mais tranquilo e com muito mais compromisso que vai impactar futuramente na vida, inclusive atual, da sua família e dos seus filhos. Por quê? Porque você chega em casa com outro espírito, com outra alegria e com outra, vamos dizer assim, energia. Por quê? Porque você fez o seu melhor, da forma que você julga ser o melhor. E como a gente não pode ficar aqui o dia inteiro e sempre... Para acabar essa tristeza, eu queria, pra gente encerrar esse podcast, que você falasse, amiga, profundamente de suas pacientes. Então, um agradecimento de forma geral às suas pacientes e uma inspiração que você tira da vida delas, pra sua vida. Eu acho que primeiro, Rê, você falou aí tão bonito, eu acho que gente feliz transborda. Gente feliz não incomoda, né? Gente feliz... gente feliz transborda para as outras gerações, né? Quantas benesses são para as outras gerações. E eu aprendo diariamente com minhas pacientes. Todo santo dia eu aprendo e eu dou graças a Deus. Eu sou muito grata por cada história que me é contada. E eu sou muito feliz de trabalhar com isso. E vivenciar nas minúcias a mudança e a felicidade e assim o desespero, tudo junto, tudo misturado e como é possível se transformar, né? Eu acho que uma mulher com câncer, ela é tirada do chão de forma abrupta, mas nós mulheres somos tão resilientes, tão fortes e tão incríveis que essas mulheres se reconstroem todo santo dia.
E isso escancara na minha vida, escancara nos meus olhos as possibilidades que eu não posso deixar passar. O quão eu sou agraciada por Deus, por tudo que eu tenho. Então eu valorizo cada minúcia, cada coisa, cada bobagem do meu dia, ela é valorizada, porque eu vejo diariamente mulheres perdendo aquela bobagem. Né? Aquilo ali que você acha que é uma bobagem, a sexualidade, a feminilidade, o poder vestir a roupa que a gente quer. Então, isso se perde de uma forma tão abrupta e você começa a dar valor aos mínimos detalhes. Eu dou valor aos mínimos detalhes. Para mim, eu tô feliz. Eu sou feliz no simples. Porque é muito bonito ter o poder de vivenciar isso dessas mulheres. E eu sou muito grata, de verdade. Eu aprendo. Elas são inspiração. Diariamente, toda mulher que vem me contar como a fé é fortalecida, como as relações com os filhos, como os medos, inclusive como é possível ser vulnerável. Como se colocar no lugar de vulnerabilidade e se reerguer das cinzas, né, todos os dias. Então, eu sou muito grata a você que confiou em mim para estar junto de você nessa jornada tão difícil, nesse caminhar tão difícil que é um câncer de mama. E pode ter certeza que eu estou aprendendo mais com você do que você comigo. Pode ter certeza. E você, amiga, como é para você ser doutora Renata e o quanto a paciente doutora Renata impacta na sua vida? Como isso mexe com você? Como isso faz a sua vida funcionar? O quanto isso mexe no seu dia a dia, em quem você é? Olha, eu me sinto muito privilegiada por ser escolhida. Uma vez me perguntaram, né, quem são seus concorrentes? E eu achei essa pergunta de um pessoal do marketing muito inútil, essa é a verdade. Porque eu acho que a gente não está aqui para concorrer com ninguém. A paciente que é para ser de doutora Nayara vai ser de doutora Nayara. A paciente que é para ser de doutora Renata Dantas vai ser de doutora Renata Dantas. Eu acredito nisso. O paciente que te procura, ele chega ali por algum motivo. E não é à toa. Ele chega porque ele busca em você alguma resposta. E que ele sentiu que tinha que chegar até você. Às vezes a paciente vem, então, referenciada por outros colegas. Às vezes ela viu a amiga que foi cuidada por mim. Às vezes ela viu na internet uma atenção. E de forma muito verdadeira, quando ela percebe que aquilo conecta com ela, ela chega até mim. Então, eu sou extremamente abençoada porque a paciente que vem para mim, eu percebo que ela procura exatamente o que eu genuinamente tenho a oferecer. Eu ofereço um atendimento cuidadoso, responsável, mas com tanta sensibilidade porque eu sou uma pessoa extremamente sensível. Então, a paciente que vem para mim, ela quer receber carinho e ela vai ter a melhor pessoa para dar esse carinho. Então, eu brinco que eu tenho as melhores pacientes, mas não porque eu quero competir com os outros, não é desmerecendo. Mas quando eu digo que eu tenho as melhores pacientes, porque eu tenho exatamente o que o meu coração precisa. Então, desde aquela paciente com todas as dificuldades, seja gestacionais, de perdas, de malformações, seja de uma suspeita de câncer de mama, de tireoide, de alteração ovariana, aquela paciente, ela chega para mim numa vulnerabilidade e numa transparência tão grande que não tem como eu não agradecer o tanto que eu aprendo nas dificuldades, na resiliência e nos medos. O medo faz parte do ser humano. E quando a gente compreende o medo do outro e a gente escuta e abre caminhos para diminuir aquele medo, a gente está respondendo aquilo para ela, para a gente mesma. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Estou falando para mim também. Então, eu aprendo diariamente com cada história que chega ali para mim. E eu sei que eu sou abençoada e eu sou bênção também na vida das pessoas que me procuram. Então, isso é um presente, essa comunhão e esse encontro de rede de cuidar.
E esse é o meu propósito da medicina. É ser esse elo científico, esse elo de acolhimento, esse elo de estar disponível e de enxergar beleza também nas dificuldades e vulnerabilidades, sendo apoio. Então, eu acho que a gente finaliza esse bloco de 10 episódios de podcast de uma forma muito emocionante, muito verdadeira, amiga. E eu queria te agradecer muito por ser inspiração, por cada palavra que você trouxe aqui. E o meu agradecimento hoje também vai a você. Ai, que linda! Que é você que bota o pé na frente, diz bora que vai dar certo. E é essa coragem para mim. Né? A gente estava brincando antes, falando aqui dos perfis, né? Que Nay é dominante, eu sou, enfim. E quando eu, por exemplo, que tenho um perfil muito disso, né? Que eu acredito naquilo que vai dar certo, eu vou junto. Então, Nay sempre foi essa certeza. Então, eu não tenho dúvida que esse encontro e essa escolha que a gente fez lá naquele encontro em frente à praia para conversar sobre a vida e sobre as novas histórias que a gente poderia escrever diferente na medicina também. E eu acho que a gente merece parabéns. E nota 10 desses 10 episódios. Que linda! Gente, a pessoa ficou aqui sem palavras. Olha, me deixar sem palavras é difícil. Mas eu quero muito lhe agradecer mesmo, assim. Enquanto eu estava querendo fazer esse podcast, eu pensava, meu Deus, quem é uma pessoa que tem energia igual a minha, assim, muito parecida. Apesar dos perfis diferentes, a gente tem uma energia muito parecida e a gente pensa muito igual. E eu sou muito grata de verdade por isso aqui, né? Todo dia a gente sai mais renovada, pelas pessoas que a gente conectou, pelas pessoas que vieram, pelas mulheres lindas que vieram. E, assim, eu tenho uma coragem mesmo, assim, porque eu tenho muita fé. Eu acho que é onde Deus bota a mão, a gente fazendo a nossa parte, a fé com obras, né? A gente vai longe. A gente só quer fazer o bem pra gente, pro outro, né? Eu acho que Deus toma conta e tudo se resolve. E eu queria, você também é inspiração para mim, pode ter certeza. E você me acolheu nos momentos muito difíceis de minha vida, nas minhas gestações. E, assim, eu sou extremamente grata de você, onde eu posso espalhar Renata como médica, eu espalho como pessoa linda que você é, genuinamente generosa. E eu queria, assim, já que a gente está nesse momento de fechamento desses 10 episódios, trazer para você que seja também inspirada por nós. Não se contente, né, com qualquer coisa. Não se contente com... O que não preenche. Né, o que não preenche. A gente aqui, essa vida é tão breve. A gente não sabe o dia de amanhã. De fato, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente vê isso todos os dias, né? Uma vida que está começando, que infelizmente ela é interrompida. Uma vida que tem toda uma história que ela, infelizmente, ela é interrompida abruptamente por um câncer, por um acidente, por qualquer coisa, por uma violência. Então, não viva a mediocridade na sua vida. Se você está num relacionamento, se você está num trabalho, se você tem amizades que estão botando você para baixo, não fique aí. Saia, peça ajuda, se junte a uma mulher maravilhosa que possa lhe ajudar e saia desse lugar, que é para isso que a gente está aqui nessa vida, para inspirar e sermos melhores, cada dia mais. E esse podcast é muito disso. Então, sinta-se abraçada nessa comunidade, mande seus relatos, mande suas ideias. Quem você quer ver aqui, né? E a gente quer você representada aqui também. Beijo! Até o próximo!